Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É isso aí. Gente, a proposta desse vídeo é falar um pouquinho do rito sumaríssimo. É um rito bastante importante, bastante significativo, tá bom? Em muitos concursos, quando vem rito, tá lá ordinário, sumário, sumaríssimo, júri, não é isso? Então nós vamos conversar um pouquinho do rito sumaríssimo. Pessoal, é o seguinte, ó, em primeiro lugar, você tem de saber o artigo 394 do Código de Processo Penal. O 394 fala o rito que você vai seguir, tá? O 394 fala que o rito pode ser comum, pode ser especial. O comum pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo. Quando eu adoto o rito comum ordinário? Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima privativa de liberdade seja igual ou superior a 4 anos. Sumário, inferior a 4 anos. E sumaríssimo, a lei fala, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Que lei é essa? É a Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial. Tudo bem? E o artigo 61 do GCRIM fala o que é infração de menor potencial ofensivo. Toda contravenção penal, pouco importa a quantidade da pena, falou em contravenção penal, é infração de menor potencial ofensivo, e todo crime cuja pena máxima seja até 2 anos, cumulado ou não com multa. Tudo bem? Então, infração de menor potencial ofensivo, toda contravenção penal e todo crime cuja pena máxima seja até 2 anos. A grande sacada do GCRIM, preste muita atenção nessa conversa inicial. Se esse vídeo ficar um pouquinho cansativo, eu já adianto, pausa o vídeo, respira um pouquinho e continua. É muito importante, tá? Preste atenção nessa ideia. Quando a gente fala de um rito comum ordinário, sumário, né? Ou seja, a pessoa pratica um crime, o promotor de justiça pode oferecer a denúncia, o juiz vai receber aquele negócio todo que nós vimos já nos ritos, tá? Sugiro você assistir ao vídeo do rito ordinário, rito sumário. Então, começa aqui o processo e termina com a sentença. Ou seja, praticou crime, vai ser processado, oferece a denúncia, recebe ou rejeita, cita, responde a acusação da sentença. Ponto. Só que aqui nós estamos falando de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Estamos diante de uma justiça restaurativa aqui. Por quê? Porque quando o camarada pratica uma infração penal de menor potencial ofensivo, antes de começar o rito sumaríssimo especificamente, o processo, antes de começar esse processo, existe uma fase preliminar, que é a fase de, acordo. É a fase de acordo, tudo bem? A ideia é, ele fez acordo? Fez. Beleza, acabou. Ele fez acordo? Não fez. Aí vai ser processado. Então, a sacada da 9.099 do GCRIM é justamente essa. Existe uma fase preliminar. E no GCRIM tem alguns princípios, né, bastante peculiares do GCRIM. Ou seja, celeridade, economia processual, informalidade, oralidade, simplicidade. Aqui tem que ser rápido, simples, sem muita ritualística, percebe até aqui? Atingiu o objetivo, acabou. Isso é muito importante, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou projetar alguns slides aqui para vocês e a gente vai discutindo um pouquinho. Mas antes, eu quero que você imagine a seguinte situação. O sujeito praticou uma infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, uma contravenção penal ou um crime cuja pena seja até 2 anos. Eu vou resumir tudo rápido para depois eu projetar para ficar mais fácil. Aí,
ele é conduzido para a delegacia. O delegado, ele não pode lavrar o auto de prisão em flagrante, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o TC, um termo circunstanciado. É um BO mais elaborado. Legal? Ele vai fazer o termo circunstanciado, ouvir as pessoas, ouvir o autor, ouvir a vítima. E se o crime deixou vestígios, né? Quando o crime deixa vestígios, ele vai requisitar a perícia. E ele vai fazer o termo circunstanciado e vai encaminhar o termo circunstanciado junto com a vítima, junto com o autor, imediatamente ao juizado especial criminal. Para quê? Para tentar o acordo. Tudo bem? O acordo, essa é a ideia. Agora, imagine na madrugada, não é possível encaminhar imediatamente ao GCRIM, tá? Aí, ele vai fazer o sujeito assinar o termo de compromisso e de comparecer ao juizado quando intimado. Então, a própria lei fala, não se imporá a prisão em flagrante se o agente assumir o compromisso de comparecer ao juizado quando intimado. Agora, obviamente, se ele não assumir o compromisso de comparecer ao juizado quando intimado, ele pode responder por outro crime. Lavra-se o auto de prisão em flagrante ali. Tudo bem? Muito bem. Vai para o juizado, eles vão tentar o acordo, que são dois acordos. A composição civil, que é o acordo feito entre o autor e o fato e a vítima, e temos também a transação penal, que é o acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato. A sacada é, teve acordo? Teve acordo, acabou, acabou. Não começa o rito sumaríssimo, porque nós tivemos o quê? Uma fase preliminar resolvida, beleza? Outra situação, não teve acordo. Aí ele já sai citado, que ele vai ser processado. Outra situação, não foi possível a fase preliminar, não foi possível. Aí ele vai ser processado. E por força do princípio da simplicidade, informalidade, como não teve a fase preliminar, por N razões, eles vão tentar, na audiência, o acordo. Teve acordo? Acabou o processo. Teve acordo? Não. Segue o processo. Então, a ideia do GCRIM é que tem duas fases. Uma preliminar e a outra que é a fase do rito sumaríssimo especificamente. Eu sei que ficou um pouquinho, assim, muita informação, mas agora eu vou projetar os slides para facilitar o nosso entendimento. Beleza? Eu vou sair da tela aqui e vou projetar slides. Vamos lá? GCRIM. Pessoal, esses dois slides que eu apresentei, o organograma, tá? Esses organogramas, eles foram tirados do livro do professor Nestor Távora, beleza? Muito importante você saber, citar a fonte aqui. Muito bem, vamos lá. Lembra que falamos que tem a fase preliminar? Fase preliminar. Então, gente, essa fase preliminar é aquela fase onde o sujeito pratica a infração penal de menor potencial ofensivo e vai para a delegacia de polícia, tá bom? E o delegado, ó, nem começamos a audiência ainda preliminar, tá? E o delegado, o que ele vai fazer? Ele vai lavrar o termo circunstanciado, beleza? Ele vai ouvir os envolvidos, a vítima, testemunha, acusado, ele vai requisitar exame de corpo por delito, tudo certo? E vai encaminhar toda essa galera para o juizado especial criminal, porque aí vai ter o quê? A audiência preliminar para tentar acordo. Não sendo possível, o sujeito vai assinar o termo de compromisso de comparecer ao juizado quando intimado. Agora vamos lá. Vamos imaginar todo mundo foi lá para a audiência preliminar. Ó, audiência preliminar aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima, ó, do lado direito, audiência preliminar. Na audiência preliminar, eles vão tentar acordo. Primeiro acordo, composição civil,
Composição civil, gente, é um acordo feito entre o autor do fato e a vítima. Tudo bem? A composição civil, por sua vez, se a vítima é um acordo formulado por escrito, tudo bem até aqui, se a vítima aceitar, ou seja, fizer acordo com o autor do fato, o juiz vai homologar mediante sentença irrecorrível, beleza? Homologação mediante sentença irrecorrível. Muito bem, mas o que acontece? Se a vítima fizer acordo com o autor do fato, o autor do fato fizer acordo com a vítima, deu tudo certinho? Beleza. A vítima, ela abre mão do direito de queixa ou de representação. Ela abre mão do direito de queixa ou de representação. Ela renuncia, gente. Fez acordo, renunciou o direito de queixa ou de representação. Tudo bem até aqui? Mas isso não implica o prosseguimento da ação se for um crime de ação pública incondicionada. Ainda que haja composição civil, o procedimento seguirá na ação pública incondicionada. Mas vamos lá. A vítima fez acordo com o autor do fato, ela abriu mão do direito de queixa ou de representação. Beleza? Então, a composição civil, o juiz vai homologar mediante sentença irrecorrível e equivale à renúncia ao direito de queixa ou de representação. E o que acontece? Extingue a punibilidade do autor do fato, tá bom? Agora, claro, não ocorrendo o acordo, o procedimento vai seguir. Tudo bem até aqui? Vai seguir. Beleza? Aí ele vai ser processado. Temos também um segundo acordo, só que esse acordo é um pouquinho diferente. É um acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato, tá? Então, se não for caso de arquivamento, o Ministério Público ele vai fazer a proposta da aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta, que é a transação penal. Se o autor do fato aceitar juntamente com o advogado dele, beleza até aqui? E o que vai acontecer? Se ele aceitar e cumprir a transação penal, extingue a punibilidade dele. Agora, se ele não aceitar ou aceitar e descumprir, beleza até aqui? Aí ele pode ser processado, beleza? Então, ó, se ele não aceitar a transação penal, ou seja, a recusa, ou se for incabível a transação penal, legal até aqui? Vai designar a audiência. Vai designar a audiência. Quem homologa a transação penal? O juiz. Cabe recurso dessa decisão? Cabe. Cabe apelação. Beleza? Então eu quero dar uma lidinha no artigo 76, os requisitos da transação penal, tudo certo? Ou seja, ele tem que ser primário, não pode ter se beneficiado nos últimos 5 anos e os antecedentes compatíveis, ou seja, é um instituto que ele tem direito de 5 em 5 anos. Então, ó, resumindo um pouquinho aqui, o sujeito praticou uma impo, vai para a delegacia, o delegado vai lavrar o termo circunstanciado, ouvir todo mundo, requisitar a perícia, mandar para o juizado especial criminal, beleza? Que eles vão tentar acordo. No juizado especial criminal vai ter uma audiência preliminar e eles vão tentar o acordo. Composição civil é o acordo feito entre o autor do fato e a vítima. Feito o acordo, reduz a escrito, o juiz homologa mediante sentença irrecorrível. Beleza? Se a vítima aceitar, abriu mão do direito de queixa ou de representação. Ação penal pública incondicionada não, tá, pessoal? Incondicionada não. E nós temos o acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato, que é a transação penal.
Se ele aceitar a transação penal junto com o advogado dele, legal até aqui, e cumprir, extingue a punibilidade. Agora, se ele não aceitar ou se for incabível, ele vai ser processado. Ou seja, nessa própria audiência preliminar, se não teve acordo, a denúncia ou a queixa será oferecida oralmente. Ele já recebe uma cópia e sai citado. Olha só que legal. Citado, porque aí começa o rito sumaríssimo. Você entendeu? Não teve a fase preliminar, não teve. Ofereceu a denúncia ou a queixa oralmente ali, ele recebe a cópia e já sai citado. Aí no dia ele vai ser intimado para comparecer à audiência e vai ser processado. Tudo bem? Então agora nós vamos falar a segunda fase que começa o rito sumaríssimo especificamente, tá bom? Vou projetar na tela aqui, ó. Essa segunda fase, gente, é a fase do procedimento comum sumaríssimo especificamente, tá? Então, lembra que a denúncia ou a queixa foram oferecidas oralmente, né? Foi oferecida, né? Denúncia ou a queixa foi oferecida oralmente. Marcaram a audiência de instrução e julgamento, beleza? E ele foi citado da data da audiência, beleza? Maravilha? Gente, só um parêntese aqui, ó, muito importante. Se ele foi citado na audiência preliminar, acabou, a citação está válida. Mas pode acontecer o sujeito praticar a infração, sumir, não teve a possibilidade de citação. Beleza? Até aqui, da fase preliminar, logo ele não foi citado. Então, aí ele vai ser citado pessoalmente para comparecer na audiência. Tudo bem? Agora, se ele não for encontrado no GCRIM, não existe citação por edital aqui, beleza? Vai mandar para o rito comum sumário, beleza? Aqui não tem citação por edital. Então, vamos lá. Fase preliminar já foi, agora nós estamos na fase do rito sumaríssimo. Essa fase do rito sumaríssimo, pessoal, quando o juiz instala a audiência, ele vai dar a palavra ao advogado, pessoal. Ou seja, vai ter uma defesa preliminar em audiência pelo advogado do réu. Por quê? Lembra que a denúncia foi oferecida oralmente? O juiz não recebeu ainda. Aí ele vai dar a palavra ao advogado e o advogado vai tentar impedir o recebimento da denúncia. Se o advogado conseguir impedir o recebimento da denúncia, beleza. Agora, se ele não conseguir, o juiz recebe a denúncia, aí prossegue. Tudo certo? Aí vai prosseguir. Então, se o juiz receber a denúncia, aí vai prosseguir a audiência. Beleza? Oitiva do ofendido, oitiva das testemunhas da acusação, oitiva das testemunhas de defesa, interrogatório, debates orais e sentença. Debates orais e sentença. Tudo bem? Então, qual o bizu aqui? Nós temos na audiência do rito sumaríssimo a chance, né, de o advogado tentar impedir o recebimento da denúncia. Se ele não conseguir, o juiz recebe a denúncia e continua a audiência. Só um detalhe aqui, rito sumaríssimo, pessoal. Qual o recurso que cabe da decisão que rejeita a inicial? Rejeita. Tudo certo? Você está com reze na cabeça. A decisão que rejeita a denúncia é reze 5811 ali, né? Só que aqui é GCRIM, tudo bem? Da decisão que rejeita a denúncia cabe apelação no prazo de 10 dias. Maravilha até aqui? Então vamos lá. Se o juiz recebeu a denúncia, pode ter, olha só, pode ter a proposta de suspensão do processo, tá, gente?
Pode ter. Maravilha? Isso é muito importante. Outro ponto importantíssimo. Lembra que eu falei que lá na fase, nós temos duas fases, a preliminar e a do rito sumaríssimo. Teve a fase preliminar, resolveu lá o acordo, não vai ser processado. Não resolveu, denúncia oral, ele recebe a cópia e já sai citado. Aí ele vai ser intimado para ter a audiência, porque vai ser processado. Mas pode acontecer de não ocorrer a fase preliminar, por diversas razões. Não ocorreu a fase preliminar. E o que acontece? Ele vai ser processado. Mas como não teve a possibilidade da tentativa de acordo, por força do princípio da informalidade, simplicidade, o que eles vão tentar no processo? O acordo. Teve acordo? Teve. Encerrou. Teve acordo? Não. Segue o processo. Tudo bem? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Então, eu sugiro a você que pause esse vídeo, que volte esse vídeo. O rito sumaríssimo é importantíssimo, tá bom? Então, essa playlist que eu coloquei aí, você vai encontrar rito ordinário, rito sumário, a primeira fase do júri e rito sumaríssimo. Beleza? Maravilha? Então, é isso aí. Eu espero ter contribuído com vocês e faça um pente fino. É um vídeo direcionado, curto, de 22, 23 minutos só, tá bom? Mas tem muita informação importante. Então, bons estudos para todos vocês. Deixa o comentário, dá uma curtidinha aí e compartilhe o vídeo se foi legal para vocês. Tudo de bom.